Olá, estudantes, olá, professores e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular. Nosso aprofundamento aí, o start, a hora do desafio, nosso componente curricular, o Clube de Exatas Resolução de Problemas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula produzida aí especialmente para a segunda série do nosso novo ensino médio. Pedi para o nosso diretor Leandro colocar o título da aula de hoje, e aí eu fiz um pequeno trocadilho em relação ao título da aula, dizendo assim que treino é treino, né? Essa é uma máxima do futebol, né? Muito interessante, né? Que releva algumas questões bastante legais, pelo menos na minha opinião, né? Aquela máxima do futebol que diz assim, que treino é treino e jogo é jogo. Então eu usava muito isso aí, inclusive dentro da sala de aula, para falar para o pessoal que a rotina da gente dentro da sala de aula é o treino, né? Mas o que no final das contas, né? Hoje em dia a gente tem outra concepção, mas o que importa no final das contas é você tirar nota na prova, né? Então a gente recorre a essa máxima aí, né? Que o treino é treino, né? E o jogo é jogo. E no final das contas você faz tal, erra, corrige ali dentro da sala de aula durante a rotina, mas o objetivo final, como todo mundo sabe, é chegar lá, expor as suas capacidades, tirar aquele 10ão aí que todo mundo procura. Então é sempre muito importante, né? Tem aquele orgulho do pessoal quando tira aquele 10 em matemática, né? Sempre muito importante, né? Aquele outro que chega para você, professor, nunca tirei um 10 em matemática. Lá, aguarde, a sua vez chegará. Então é mais ou menos isso, né? Se bem que hoje a gente sabe, né, a composição da nota do nosso estudante aí na sala de aula, né, que o professor chega, ela não é composta só pela nota que a gente tira na avaliação, na famosa prova, né? Um conjunto de coisas aí que levam o professor a determinar a média aí de cada um de vocês. É um conjunto de coisas. Não é tão simplório, tirou 5 na prova, só não é assim como a gente bem sabe. Beleza? Bom, estamos na unidade curricular de número 2 aí, com quantas estratégias chegamos a uma solução que cabe muito bem na nossa aula de hoje. Legal? Na sequência aí, o que a gente apresenta para vocês, né? Aquele textinho lá que você já conhece e a gente procura aí dentro do nosso componente ou dos nossos componentes, né? Os desafios que oportunizam cada um de vocês aí, estudantes da segunda série, momentos de reflexões, investigações, análise e planejamentos aí para solucionar problemas com a maior criticidade e criatividade. Sim, criticidade e criatividade caminham juntos aí nas aulas de matemática, especificamente no nosso componente curricular integrado, aí, como vocês sabem, com a área de linguagens e suas tecnologias. Legal? Na sequência apresentamos os eixos estruturantes e aparece em verdinho aí o eixo estruturante que se encaixa, né, na proposta dessa atividade. Tudo bem? Então, temos aí a investigação científica que cabe dentro, né, da nossa proposta de trabalho. Existem os outros, naturalmente, os processos criativos, o empreendedorismo, a mediação e intervenção sociocultural. De repente, aí dentro da proposta de aula do professor, pode até, de repente, encaixar aí um outro eixo estruturante dentro da proposta de aula que a gente tem. A espinha dorsal da proposta aí dessa nossa atividade é trabalhar, na atividade número 3, é trabalhar a ideia aí da investigação científica. Mas a gente sabe como que é a realidade dentro da sala de aula, as adequações, os ajustes. Sempre lembrando aqui, não existem modelos engessados de aula, né? A nossa proposta são apenas sugestões para que se desenvolva o trabalho aí dentro da rotina dos estudantes, dentro da rotina dos professores, dentro da própria sala de aula, da unidade escolar como um todo, né? Então a gente vai do micro, né, e vai expandindo, né, até um belo dia. E a proposta do Clube de Exatas, né, do clube, né, desse aprofundamento curricular especificamente, é essa, né, trabalhar com a ideia dos clubes aí, e é o que a gente apresenta para vocês agora, tá vendo? Então, temos aí os clubes de jovens leitores, clube de esportes e jogos digitais, clube de exatas, clube de quadrinhos e o clube de imagens, respectivamente, a professora Tayana, a professora Mara, o professor Osmar, o professor Ed e a professora Fernanda. Então, a proposta é exatamente essa, né? Já imaginou se dentro dessa proposta, nosso aprofundamento curricular, a gente conseguisse integrar aí, além dos componentes curriculares, né? E todos são bem-vindos. Professor, a gente trabalha aqui só a área de linguagens e suas tecnologias e também, né, linguagens e suas tecnologias. Mas todos são bem-vindos, não tem problema
não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, o Clube de Exatas é democrático, né? Abraça todo mundo aí que quiser e que estiver disposto a colaborar e trabalhar junto aí com o pessoal na rotina da escola. Legal? Na sequência aí apresentamos o quadro integrador, né? E ele é importante porque ele direciona, ele diz assim, ó, nas atividades dessa unidade curricular, especificamente o Clube de Exatas, os nossos estudantes e todos que se dispõem aí a trabalhar o nosso componente curricular, experimentam processos investigativos sobre a perspectiva de resolução de problemas. Desde o começo do ano a gente vem falando sobre isso, analisam e testam diferentes estratégias para a resolução dos tão famosos já problemas de matemática, né, que envolvem o nosso cotidiano. Se bem, né, que os nossos problemas aqui, a proposta do trabalho para o nosso aprofundamento curricular, vocês sabem, né, ela é diferenciada, né? Então ela foge um pouco aí dessa base comum que vocês têm, extremamente importante. Então a gente trabalha aí os componentes curriculares, mas é sempre muito, muito importante focar com toda a dedicação, focar com todo cuidado, né, dentro aí da base comum que os professores trabalham na nossa rotina. Legal? Então muito, muito importante todas essas questões. Eu sempre falo que tudo é muito importante, né? Mas é mania de professor de matemática, né? Nunca minimizar nada, muito pelo contrário, né? Maximizar todas as coisas, tudo é importante, né? Ou, como já diria o Pitágoras, né? Tudo são números, ok? Vamos lá, então, fazer uma pequena leitura, né? Estamos aí na segunda aula, não é isso? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a ideia de como vai ser essa atividade, e aí a gente vai dar continuidade. Estamos lá na segunda aula da atividade 3 do nosso componente curricular, o Clube de Exatas, Resolução de Problemas. Legal? Hoje eu estou falando bem devagar, estou tomando cuidado por causa do Laércio aí, né? Se o professor acelerar demais, aí não vai, né, Laércio? Ok? Então a gente vai com calma, né? Bom, estamos aí no nosso Clube de Exatas, Resolução de Problemas, a atividade integrada aí de número 3. Durante as aulas, procuramos utilizar estratégias variadas, convencionais ou não convencionais, para encontrar as respostas diante de problemas matemáticos, tendo aí como referência nosso material de apoio, o famoso mapa. Mais do que simplesmente buscarmos caminhos alternativos e desenvolvermos estratégias variadas aí para resolver os problemas, o que a gente faz? Procuramos incentivar os processos mentais criativos, sempre muito importante, né? E aí buscar diferentes respostas, né? A gente tenta aí de muitas formas, né, convencer vocês que o pensamento lógico e criativo ele é fundamental na proposta de trabalho e mais que isso também, né, estimular a leitura. Leitura é fundamental só em literatura e língua portuguesa, em tudo que você precisa ler, não, em matemática também, muito importante, né? Quer estar bem em matemática? Seja um leitor ferrenho, seja um leitor constante. Legal? Na sequência aí, a proposta para a aula de hoje, tá? É apresentarmos mais um problema que pode ser utilizado na estruturação da nossa já conhecida problemateca, né? Aquele agrupamento de situações, problemas, né, adequados, né? A gente já deu uma aula específica aí sobre a construção da problemateca e eu acho particularmente aí que um exercício, né, uma situação, um problema que cabe bem legal nessa proposta de trabalho. Do que tá? Trata-se de um quadrado mágico de ordem 3×3, muitos quadrados mágicos vocês vão encontrar aí na internet, em livros, revistas ou qualquer outras fontes, mas vão encontrar muitos modelos. Esse é o mais simplesinho de todos, o mágico, né? Professor, posso ter um quadrado 2×2? Sim, posso ter um quadrado 2×2, mas aí foge, né, do conceito aí da mágica, vamos dizer assim. Então, os quadrados mágicos, né? Então, eles começam aí quadrados de ordem 3×3, ou seja, 9 quadradinhos. Bom, sobre o qual, né, no caso aí o quadrado 3×3, nós faremos uma pequena análise das possibilidades para encontrar uma resposta correta diante do problema, diante do desafio. Partiremos de algumas premissas matemáticas e, a partir delas, desenvolveremos estratégias para encontrar
as respostas esperadas. Legal? Já vou apresentar para vocês. Aqui aparece uma boa oportunidade de uma curadoria histórica sobre o tema a ser estudado, onde podem ser compartilhados registros históricos sobre a origem dos quadrados mágicos, curiosidades e diferentes resoluções, fazendo naturalmente aí o registro de tudo e compartilhando, né? Dividindo o que sabe. Esse dividir o que sabe é contraditório, é antagônico, porque na realidade quando a gente divide, a gente está multiplicando. Quando você pega 1 e divide, né, por 2, na realidade nós temos 2, e assim você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. É essa a ideia, né? 2, né, exponencialmente, você pode aí gerar um 4, 4, 16 e assim por diante, né? Que é outro conceito matemático muito importante, que é o da exponencial. É muito legal para vocês. Essa ideia aí da curadoria sobre a origem dos quadrados mágicos é bastante interessante. Até dando uma olhada, você vai encontrar um material muito rico aí na internet, com fonte de pesquisa, lógico, né? Usar a palavra curadoria, né? Filtre muito bem as informações, né, que você vai encontrar, que é muito fundamental. Essa ideia de passar, né, e transmitir, né, já que a ideia aí é compartilhar, né? Então você vai compartilhar o quê? Você vai compartilhar algo que seja verdadeiro, algo que seja bacana, algo que seja consistente. Né? Então não adianta, achou e olhou, deu uma olhada superficial e compartilhou. Vira um telefone sem fio e passou para frente um monte de coisa errada, um monte de coisa equivocada. Isso aí é um problema nos dias de hoje, né? Fica alerta. Então é muito importante a gente ter esse olhar, esse filtro que a gente passa em tudo que a gente analisa, em tudo que a gente pesquisa, e mais que isso, né, tudo que a gente compartilha hoje em dia, né, informações aí são muito fáceis de serem difundidas, de serem divulgadas, mas diz o bom senso que a gente tem que sempre expandir e compartilhar informações verdadeiras, informações fidedignas, né, que tenham consistência. Vamos lá então? Bom, quadrado mágico de ordem 3×3. Bom, ao utilizarmos o quadrado mágico aí de ordem 3×3, temos ao todo 9 células a serem preenchidas com os algarismos de 1 até 9, tá ok? Sem repetição, de modo que a soma dos 3 números em todas as horizontais, verticais e diagonais deve ser sempre 15. Sendo assim, você pode tentar de duas formas. Primeira delas na sorte, né? E tentativas sucessivas. Ou adotando alguns critérios técnicos e estratégicos, que é o que a gente vai mostrar para vocês aí, né? Se você pensar no segundo caso, né? Não sair tacando um númerozinho de qualquer jeito nos respectivos quadrados. Tudo bem? Então, vamos mostrar para vocês. Tá? Deixa eu pular aqui, mostrar. O quadrado é esse, tá? 3×3. Aí a gente vai voltar lá nas premissas. 1. Vamos lá, para a gente ter um ordenamento, para ter um processo, uma coerência para construir, né, chegar na resposta correta. A de número 1. A soma entre números pares tem como resultado um número par. Lembrando que a soma de todas as direções, horizontal, vertical e diagonal, tem que ser 15, ou seja, um número ímpar. Tudo bem? Então veja, na número 1 ele diz assim, a soma entre os números pares tem como resultado um número par. Ou seja, em hipótese nenhuma, você vai colocar nas linhas 3 números pares. Não vai dar certo nunca, não vai dar 15 nunca. Então veja, como a soma dos números será sempre ímpar, no caso aí 15, nós descartamos a colocação de 3 números pares nas mesmas linhas e as mesmas colunas. Boa dica, né? Legal. A de número 2. A soma entre 2 algarismos ímpares resulta em um número par. Olha que interessante. Sendo assim, descartamos nos posicionamentos a colocação de 2 números ímpares e um número par. Não vai dar certo. Ímpar mais ímpar vai dar ímpar, né? E aí, ímpar mais par. Já sabe que vai, né? Beleza? Então, a soma entre 2 algarismos ímpares resulta em um número par. Ímpar mais ímpar, par. E aí, par mais par vai dar outro par. Não pode, porque o 15 é ímpar, como a gente sabe. E na terceira, a soma de um número par e um número ímpar resulta em um número ímpar. Opa, aí vou até passar um marca-texto aí para você ficar ligeiro. Ó. A soma entre um número par e um número ímpar resulta em um número ímpar.
E essa é a ideia. Por quê? Porque o foco aí é que a gente encontre na soma de todas as diagonais o quê? Um número ímpar, que no caso aí quem que é? É o 15. Legal? Beleza? Então, vamos fazer algumas simulações e elas vão dar errado propositalmente. Simulação 1, e eu já botei destacada em vermelho que não vai dar certo. E aí a gente já vai justificar os porquês. Vamos lá? 2, 6, 9, 3, 5, 7, 4, 1 e 8. E por que não vai dar certo, professor Osmar? Olha lá, por quê? Ó, 9, 7, ímpar e ímpar. Tá? Ímpar, ímpar. Perceba aí que na terceira, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, ímpar mais ímpar, ok? E aí, mais o 8, ou seja, eu tenho dois números ímpares e um par. Então, não vai dar certo, tá vendo? Tudo bem? 9 mais 7, 16. 16 mais 8 não vai dar certo mesmo. Tá? E na segunda linha ali também, na L2, o que você tem? Você tem dois ímpares, tem, no caso aí, desculpa, né? Você tem ali, ó, tá vendo? Apareceu mais um. Na segunda coluna, né? Na C2, você vai ter que um número par e dois ímpares, 5 e 1 e o 6. Portanto, vai dar para o resultado água. Tudo bem? Perceba que nas colunas 2 e 3 temos dois números ímpares e um par, ou seja, vai ser furado, não vai dar certo mesmo, tá ok? Voltando lá nas condições, né, naquelas próprias condições que a gente descreveu aí para vocês, beleza? Eu queria voltar, mas é muita coisa, então a gente só vai relembrar para vocês. Legal? A gente não tem nem tempo. Simulação 2, também não vai dar certo. Por quê? Vamos apresentar para vocês aí. Olha a representação numéricas aí que aparece. Então temos 2, 6, 9, 8, 5, 7, 4, 1, 3. Aí destacamos C1, C2, C3, respectivamente coluna 1, 2 e 3. L1, 2 e 3 associados aí a linhas. Beleza? Na sequência, olha o que acontece. Ó, três números pares. Água, não vai dar certo. Não vai levar a lugar nenhum. Lembrando que a soma das diagonais, horizontais e verticais sempre tem que ser quanto? Tem que ser 15. Então perceba que a coisa não é só sorte, né? Técnica no meio também, observações, premissas matemáticas que você tem que ficar atento. Então por aí você já viu que não tem condições, não vai dar certo. E aí o que a gente fez? Destacamos aí para vocês também, né, a ideia das duas colunas, L2 e L3, que além, né, você tem, cai na mesma situação anterior, você vai ter dois números ímpares e um número par, ou seja, não vai dar certo também. Perceba que na primeira coluna que foi destacada ali, temos apenas números pares, não vai rolar. E nas linhas 2 e 3, L2 e 3, temos dois números ímpares e um número par. E a gente já viu que isso aí também não vai dar certo. Legal? Ficou com dúvida? Volta lá naqueles três conceitos, naquelas três premissas lá, que determinam as possibilidades. Legal? Então nada é por acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. Agora vai dar certo. Vamos mostrar? Olha lá. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Opa, 15 em todas as direções. Por quê? Repare que em todas as posições que aparecem aí, nós temos dois números pares e um número ímpar. Opa, dois pares e um ímpar, o resultado vai ser ímpar. Tudo bem? Ou três números ímpares, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Olha lá. Dois números pares e um ímpar. Foi o que apareceu aí para você agora. Ó. Tá vendo? Ó? 2 mais 4, 6. 6 mais 9, 15. Legal. 6 mais 8, 14. 14 mais 1, 15. Também. Então, ó, perceba. Entendeu? Olha lá. Tá, deu certo aí. Aí o que acontece? Ó, tá destacando aí essa circunferência em laranja. Olha lá. Olha. Tá vendo? Ó? Tá em laranja. Vamos pegar a coluna, ó. 9 mais 5, 14. 14 mais 1, 15. Ó, tá vendo? Então, ó, na coluna, nessa coluna aqui que eu estou indicando, ó, você tem o quê? 9, 5 e 1. Todos números ímpares. Olha a coluna a linha que eu estou indicando aqui, ó. 7, 5 e 3 também ímpares. Então, o que acontece? Ele acaba satisfazendo a condição que foi o quê? Que foi descrita lá no exercício, lá na base aí para a gente tentar construir. Você pode tentar na sorte? Pode, não tem problema nenhum. Só que acontece, nada é por acaso, a gente acaba tendo mecanismos aí, desenvolvendo estratégias, né, e técnica mesmo para chegar no resultado. Matemática é técnica também. Tem sorte? Tem.
mas não é nunca, é só a sorte. Legal? Bom, essa parte da aula tá acabando, a gente vai deixar uma proposta para interação aí que vocês encontrarem outra solução, ok, para esse quadrado mágico, né, dentro dessas regras, dentro dessas possibilidades que a gente colocou aí para vocês, tá bom? Então, esses 10 minutos de aula, né, que restam, a gente volta para conversar mais um pouquinho. Nas Libras com a gente, a Caroline e o Laércio. Valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigado a toda a equipe de produção, a nosso diretor Leandro e a sua equipe estão colocando o QR Code aí para vocês fazerem a análise da aula. Também um link, é legal que vocês respondam. E vamos chamar a interação, tá? E a gente já volta daqui a pouco. Vai soltar a vinhetinha, a gente já retorna. Até já.